Morbius não só é um dos piores filmes de HQ, como também é um dos piores filmes de ação, como também é uma das piores situações envolvendo morcegos. E olha que a pandemia pode ter sido causada por um morcego. Como também é um dos piores filmes já produzidos pelo ser humano. Mas ele é tão ruim que ele chega a ser muito engraçado também. É um filme tão burro que é impossível que alguém realmente tenha lido o roteiro na hora de aprovar. E o filme é de ação, mas nem dá pra ver ação, porque toda vez que o Morbius se mexe, ele deixa pra trás um rastro de poeira e aí cobre tudo. Fica apenas pra nossa cabecinha e imaginação desse filme de ação. Mas sabe o que tem ação e é muito mais legal? World of Warships. World of Warships é um jogo de tiro naval gratuito disponível para PC, agora com gráficos novos ultra realistas, com novos efeitos de climas dinâmicos, novas texturas e uma água tão real que dá vontade de beber. São várias classes de navios para você escolher, como navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores e até mesmo submarinos gloob gloob. Todo mês eles lançam conteúdo novo pro jogo, seja novos navios, novas classes, novas nações, cosméticos. Você sempre vai ter novos conteúdos para desfrutar nas enormes arenas 12 vs 12 do World of Warships, onde você pode jogar solo ou em um grupo de amigos, que fica sempre mais legal. Não tem PC? Não se preocupe que o jogo também está disponível para consoles. E você ainda ganha para jogar. Registre sua conta na Steam e após vencer 50 batalhas, você vai ganhar $5 de créditos na Steam absolutamente de graça. Então clica no primeiro link da descrição e use o código BRAVO para ganhar um enorme pacote inicial que vai te ajudar muito a começar. Então não perde seu tempo, depois desse vídeo acabar já corre lá para baixar o jogo, porque ele com certeza é um entretenimento muito mais legal que esse filme. Enfim, Michael Morbius é um cientista barra médico que sofre de uma rara doença sanguínea e ele vem tentando encontrar a cura para ela durante toda a sua vida. Ele até chegou a inventar um sangue artificial que conseguiu prolongar um pouco a expectativa dele de vida, mas agora ele tá quase morrendo e ele tá desesperado para encontrar uma cura definitiva. E é muito bom que o sangue artificial que ele inventou rendeu a ele um prêmio Nobel, mas ele recusou o prêmio Nobel. Então eu não sei por que caralhos ele foi até a cerimônia do prêmio Nobel se ele pretendia recusar o prêmio. É tipo alguém te chamar pra ir pra uma pizzaria e só chegando lá que você avisa que você não come pizza. Não dava pra ele ter escrito um e-mail? Enfim, o Michael passou parte da sua infância num hospital na Grécia, onde ele conheceu o seu melhor amigo Milo, que compartilha da mesma doença. Like the original Spartans, we are the few against the many. E depois o Michael se arrependeu muito de ter ensinado essa frase pro Milo, porque esse infeliz vai usar isso em toda oportunidade que ele tiver pelos próximos 20 anos. We're the original Spartans, mate. The few against the many. We are the few against the many. We are the few against the many. E é muito bom que assim que o Milo chega nesse hospital, não passa nem 2 minutos direito e ele quase morre porque o aparelho dele para de funcionar. Mas o Michael salva a vida dele consertando o equipamento médico. Na verdade, ele só troca um fusível queimado e coloca uma mola de caneta no lugar. Isso é potencialmente perigoso também, porque se o fusível queimou é porque passou uma corrente elétrica muito alta. Acho que você não devia estar colocando uma mola de caneta ali, mas tudo bem, ele conseguiu consertar o aparelho e salvou a vida do Milo. Mas daí o diretor do hospital, o Nicholas, chama o Michael para dizer quão genial ele é por ter consertado o aparelho. It took a team of scientists to build that machine and you fixed it with a ballpoint pen. Foi preciso um time de cientistas para trocar um fusível! E o Nicholas ainda diz que o Michael é um grande gênio superdotado porque ele conseguiu trocar um fusível. E diz que vai tentar conseguir uma bolsa de estudos pro Michael estudar em Nova York numa escola para crianças superdotadas e geniais. Porque ele trocou um fusível. E foi assim que o Michael se tornou o grande médico cientista que ele é hoje. Mas agora, em sua última tentativa para tentar encontrar uma cura para sua doença, o Michael viaja até a Montanha da Morte, na Costa Rica, para capturar morcegos vampiros e estudar o seu sangue. E como a saúde dele tá meio debilitada, ele contrata mercenários para levá-lo até lá de helicóptero. Mas depois de colocar a armadilha para morcegos, os mercenários decidem ir embora. E o Michael não vê problema nenhum nisso, sendo que como que ele vai voltar para casa? Como que você
de muleta, pretende voltar sozinho pra casa de um lugar que chama literalmente Montanha da Morte. E absolutamente nada dessa armadilha pra morcego faz o menor sentido. Porque primeiro Michael se corta na mão para que o sangue dele atraia os morcegos. Eu não sei porque que a própria armadilha já não tem um mecanismo pra atrair os morcegos, mas tudo bem, precisa de sangue. Então por que que ele não trouxe sangue num recipiente? O maluco tem uma doença sanguínea e fica querendo perder sangue assim à toa, num lugar que chama Montanha da Morte. Ele acabou de ver que tem um viado que morreu ali. O cara que a gente tem que lembrar que é médico preferiu cortar a mão dele com um facão de procedência extremamente questionável, que ele arranjou com um mercenário que já deve ter usado aquilo pra matar uma galera. Se ele não pegar uma infecção com esse facão, ele com certeza vai pegar do morcego. Morcego tem um monte de doença. Provavelmente foi um filho da puta desse que começou a pandemia. E outra coisa, cortar a mão é uma coisa extremamente imbecil. Tem um monte de nervo que passa na mão e ele ainda precisa usar a mão dele pra segurar as muletas. Lembra que você mandou os mercenários irem embora pra casa deles? Como que esse arrombado vai voltar pra casa com um corte na mão? Mas enfim, esse é o grande superdotado Michael. E de alguma forma muito misteriosa, esse cara, além de não ter morrido, consegue trazer uma porrada de morcego de volta pro laboratório dele. Não sei como, porque esses morcegos não caberiam nem naquele helicóptero que os mercenários trouxeram. E ele fez tudo isso com uma doença sanguínea que faz ele mal conseguir ficar de pé e com uma mão com tétano. Mas depois de estudar o DNA dos morcegos, o Michael se sente cada vez mais perto de descobrir uma cura para sua doença. Porque esses morcegos produzem uma enzima anticoagulante. Então ele simplesmente decide fundir o DNA do morcego com o DNA humano. Por que não? É tipo você querer aumentar o seu pênis e pra isso fundir o seu DNA com o de um cavalo. Deve ter sido assim que nasceu o centauro. Pra conseguir fazer esse experimento, ele pede ajuda pro Milo, que é herdeiro, é muito rico e também tem pouco tempo de vida sobrando. Então ele aceita ajudar a financiar esse projeto. Aliás, se ele tivesse aceitado o prêmio Nobel, ele teria dinheiro pra financiar esse projeto sozinho, porque o prêmio Nobel dá quase $1 milhão. Daí o Michael diz que além de caro, o experimento teria que ser feito em águas internacionais, porque ele também é ilegal. Mas eu acho que também é extremamente ilegal ele trazer um monte de morcego da Costa Rica. Acho que você já ultrapassou a barreira da legalidade faz muito tempo, cara. Então ele realiza o seu experimento num navio guardado por mercenários em mar aberto. Um lugar muito higiênico para realizar um experimento desse. E ele leva com ele a doutora Bancroft, que trabalha com ele no laboratório Horizon para ajudá-lo nesse experimento. Daí ela amarra ele, tranca ele numa salinha e injeta o DNA de morcego nele, que continua sendo uma ideia completamente maluca. Mas daí a doutora começa a discutir e insultar um mercenário com um fuzil só porque ele fez um comentário machista sobre ela. Eu só acho que quando você tá em mar aberto, num lugar onde ninguém vai conseguir te ajudar, talvez você não devesse lacrar pra cima de um cara com um fuzil. Um cara cuja profissão é literalmente de matar gente. Nesse universo, ser um jumento é requisito pra ter doutorado. Daí o Michael, que tá na salinha, simplesmente desaparece. E quando eles entram na salinha, eles encontram o Michael pendurado no teto, agora com uma aparência horrorosa, meio de morcego. Obviamente, se isso ia acontecer, ele fundiu o DNA dele com o morcego inteiro, não só com as partes que ele queria do morcego. Ele ter virado esse bicho feio foi lucro até. Pra mim ele só ia pegar Covid e morrer. Daí ele ataca o mercenário, mata ele e chupa todo o seu sangue. Ele quebra o vidro da sala com a sua super força de morcego. Claro, morcegos são criaturas muito famosas pela sua super força. Faz sentido nenhum ele ganhar super força por causa de um morcego. E ele mata o resto dos mercenários do navio, deixando apenas a doutora Bancroft viva. Algum tempo depois, o Michael volta ao normal e revê pelas câmeras de segurança tudo o que ele fez e ele nem lembrava. Ele também tá maromba agora. É igual o que acontece com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas a desculpa ali era que a aranha era radioativa, que o morcego no máximo tinha ebola. O filme esqueceu de mostrar a parte que ele bateu o DNA do morcego com whey. Ele emite um pedido de resgate para resgatarem a doutora Bancroft enquanto ele mesmo pula no mar. E aí a gente tem que acreditar que ele atravessou 24 quilômetros de mar até chegar aos Estados Unidos. Ele é um morcego, não um atum. O Michael volta pro laboratório secreto dele na Horizon e descobre que ele começa a ficar fraco depois que ele fica muito tempo sem consumir sangue. Não só isso, como ele também começa a sentir uma sede incontrolável por sangue humano. Ele é basicamente um Edward, só que mais fraco. E é engraçado que o Michael continua mantendo um monte de morcego no aquário. E por algum motivo esses morcegos estão sempre voando sem pausa nenhuma e eu sei lá como eles estão vivos ainda. Ninguém tem acesso ao laboratório secreto dele. Quem tá alimentando esses morcegos? Nessa altura do campeonato eles já estavam tudo se canibalizando já. O Michael fica muito surpreso que
que além de curado da sua doença, agora ele tem super força, super agilidade e até a ecolocalização dos morcegos. Mas ele consegue ler a mente igual o Edward? Consegue prever o futuro igual a Alice? Consegue ter o poder da empatia do Carlinhos? E os poderes dele duram apenas 6 horas. Aí ele começa a se sentir fraco e precisa beber sangue novamente. Por enquanto ele fica tomando sangue artificial que ele mesmo inventou, mas ele percebe que esse sangue está perdendo a eficácia. Então ele decide ficar um tempo sem beber absolutamente nada para ver o que acontece. E obviamente que ele fica extremamente debilitado. O que mais ele esperava que ia acontecer? Por sorte, seu amigo Milo vai visitá-lo no laboratório e entrega uma bolsa de sangue para ele. O Milo, vendo que o Michael encontrou uma cura para a doença, implora para que ele também receba essa cura, mas o Michael se recusa, dizendo que aquilo não é uma cura e sim uma maldição. Essa cena é claramente uma cópia descarada da cena que a Bella implora pro Edward transformar ela em vampiro. Só que aqui a Bella é um cara inglês sem sobrancelha. Esses dois jamais serão Edward e Bella. Primeiro que o Edward só estuda a matéria do ensino médio há mais de 100 anos e ele consegue ser mais inteligente que o Michael, que é doutor. Segundo que a Bella jamais iria ligar para a própria vida dela igual o Milo liga para a vida dele. Daí naquela mesma noite uma funcionária da Horizon é atacada, morta e tem o seu sangue todo chupado. No dia seguinte, o Michael escuta as pessoas conversarem ao encontrarem o corpo da enfermeira que morreu, mas por algum motivo ele não escutou ela sendo atacada, pedindo ajuda, gritando, agonizando de dor até a sua morte. Então ele vai ver o que aconteceu e absolutamente ninguém se questiona porque caralhos que ele já tá 100% recuperada da doença dele. Antes ele mal conseguia ficar de pé, agora ele tá andando de boa, tá bombado. Se eu visse um cara com essa aparência operando um milagre desse, eu 100% ia achar que Jesus voltou. O Michael sai do prédio de fininho, achando que poderia ter sido ele mesmo que matou a enfermeira e ele não lembra, mas na saída ele é parado por 2 policiais que começam a questionar sobre o envolvimento dele no incidente do navio. Mas no meio da conversa, os policiais recebem ordens para verificar o homicídio da enfermeira que aconteceu no local, porque pelo visto só agora que eles chamaram a polícia para reportar esse homicídio. Daí eles tentam prender o Michael por motivos de sei lá por quê. E o Michael usa sua super força de morcego para escapar dos policiais e dar um salto enorme até o topo do prédio. O que é muito legal, mas assim, se ele podia ter ido embora pelo telhado esse tempo todo, por que ele simplesmente não foi? Por que ao invés disso ele decidiu ir embora pela porta da frente, sendo visto por várias câmeras, várias testemunhas oculares, sendo que ele mesmo acha que ele matou a enfermeira? Enfim, o Michael não consegue fugir dos policiais porque lá em cima tem um helicóptero e ele faz vrum. E eu não tô nem brincando, o ventinho do helicóptero atrapalha ele. O cara que atravessou 24 quilômetros a nado em mar aberto, o cara que quebrou vidro blindado na cabeçada, o cara que saltou 20 andares de altura pra cima não consegue andar porque tem ventinho atrapalhando ele. E como que esse policial chegou tão rápido até o telhado do prédio? Ele deu um super pulo também? Ele chegou segundos depois do Michael que deu um super salto. Faz sentido nenhum isso. Se bem que esse cara é do Velozes e Furiosos, talvez ele tenha fundido o DNA dele com um Nissan GTR. E aí o policial aponta a arma pro Michael, mas obviamente que isso não representa ameaça nenhuma pro Michael. Até porque lá no navio o Michael ficou desviando das balas como se fosse brincadeira de criança. Só que, por algum motivo, esse imbecil consegue ser preso. O que tá acontecendo? Você não conseguia desviar de bala, seu animal? Daí ele é interrogado, mas nem ele sabe se realmente foi ele que matou a enfermeira. Ele só confirma que matou os mercenários. Na cela dele, ele recebe a visita do Milo se passando pelo advogado dele. E o Milo diz ter certeza que não foi o Michael quem matou aquela mulher. E antes de sair, o Milo deixa uma bolsa de sangue pro Michael. Pelo visto, nessa prisão, os guardas não revistam um cara que tá prestes a entrar numa cela, ficar a sós com um cara que tá suspeito de cometer homicídio e ainda conversa sem supervisão nenhuma com o prisioneiro. Mas logo o Michael percebe que o Milo também virou um morcegão, porque ele vai embora sem a muleta dele. Então ele bebe o sangue que o Milo deixou e escapa da prisão. Lá fora o Milo mata o cara de uma banca de jornal por motivo nenhum. Eu não sei nem por que a banca de jornal tá aberta tão tarde. E quando o Michael vai confrontá-lo, o Milo admite que foi ele quem matou a enfermeira. E ainda propõe que o Michael e ele se unam para que os dois possam
finalmente se divertir, aproveitar a vida, matar o cara da banca de jornal. O foda é que aí ninguém mais vai conseguir completar o álbum da Copa. Mas o Michael não concorda e ele diz que ele vai conseguir encontrar uma cura pra cura que ele mesmo inventou. E os dois começam a brigar no metrô. A polícia acaba se envolvendo, o Milo mata vários policiais. O Michael pede pro Milo parar de fazer isso, mas o Milo diz que não vai parar de matar as pessoas, que é muito divertido fazer isso. Então o Michael não vê outra escolha a não ser impedir o Milo à força. Mentira, na verdade o Michael só foge dali com o rabo entre as pernas. E é a coisa mais patética que eu já vi. O Edward jamais faria isso. A doutora Bancroft pega um ônibus pra tentar despistar um policial que está atrás dela e coincidentemente o Michael também tá nesse ônibus sentado atrás dela. Não me pergunte como que o Michael sabia que essa mulher ia ser perseguida pela polícia e pra tentar escapar da polícia ela ia pegar um ônibus e ela ia pegar exatamente aquele ônibus. Morcego agora tem clarividência. Se bem que a Alice do Crepúsculo tem isso daí também. O Michael pede desculpas por ter envolvido a doutora nessa confusão, mas ela diz que ela se envolveu porque ela quis. Only an apology rescinded. I guess we're both a little crazy. Quem que retira desculpa? Não faz nem sentido isso. Enfim, o Michael começa a seguir uns traficantes porque ele escuta a conversa deles e descobre que tem um laboratório deles ali por perto. E no caminho ele encontra uns médicos entrando num prédio e por algum motivo esses médicos deixam uma mochila térmica cheia de bolsa de sangue do lado de fora. Que médicos são esses que entram num prédio pra atender uma emergência e deixam as bolsas de sangue do lado de fora? Não tem lógica nenhuma isso. Esse filme só pode ser uma crítica social ao sistema de saúde dos Estados Unidos. Porque só tem médico imbecil! E o Michael vai lá e ainda rouba as bolsas de sangue da mochila. O sangue de alguém que provavelmente precisaria daquilo pra sobreviver. But I'd do just about anything to save a life. Desde que seja dele, pelo visto. Is this the part where the mysterious guy with the hoodie comes in and kicks everybody's asses? I love that part. Eu quero muito saber quem escreveu os diálogos desse filme, porque eu tenho certeza que essa pessoa nunca dialogou na vida dela. Quando o Michael chega no laboratório de drogas, ele quebra os dedos da mão de um dos traficantes e fala pra eles vazarem dali que ele vai precisar do laboratório. Eu honestamente não sei como alguém leu isso e achou que os fãs iriam pirar com essa referência. 6 to 8 weeks, with ibuprofen, it'll heal up just fine. O ibuprofeno, na verdade, atrasa a cicatrização óssea. E, novamente, o Michael é um dos melhores médicos do país. Daí, sei lá por que tem uma cena do Milo dançando e se admirando no espelho. E depois ele vai para um bar dar em cima de mulher casada. A doutora Bancroft vai até o laboratório da Horizon pegar uns equipamentos que o Michael pediu. E lá ela se depara com o Milo, que pergunta para ela onde o Michael está. Mas ela diz que não sabe. If you hear from him, tell him we are the few against the many. Ele não conhece outra frase legal. Daí a doutora pega os equipamentos e vai correndo se encontrar com o Michael. Só que a burra não parou pra pensar que talvez o Milo fosse seguir ela. Cara, não é possível. Acho que esses doutores todos desse filme são doutores do riso. O Michael e a doutora Bancroft começam a trabalhar numa cura para a cura. O Michael pede pra doutora fechar os olhos e ele dá um beijo na boca dela. E agora eu tenho mais do que certeza que a pessoa que escreveu esse filme nunca interagiu com um ser humano. E o Milo ainda tem que ficar vendo essa cena patética lá de longe. Esse é o casal mais sem química que eu já vi na minha vida. Eles têm menos química que um casal de idosos cuja história é que a noiva foi vendida pro noivo em troca de 5 vacas. Em casa, o Milo é confrontado pelo Nicholas, que cuidou dele a vida toda, e o Milo não gosta nem um pouco que o Nicholas não está feliz que o Milo agora está curado, entre aspas. We are the few against the many. Tá bom, cara, você já falou isso, você fala isso o tempo todo nesse filme. E aí o Milo ataca o Nicholas, o cara que cuidou dele a vida toda dele. Ele arranha a barriga dele e deixa ele ali pra morrer. Deus fez o Milo ter essa doença, porque se ele fosse saudável, ele seria literalmente Hitler. O Nicholas liga pro Michael, que vai correndo até lá, mas assim que ele chega, o Nicholas morre. E ele não passa o recado do Milo, porque a gente tá cansado de ouvir isso. Logo em seguida, o Michael escuta a doutora Bancroft chamando por ele, pedindo ajuda, mas quando ele chega no lugar, a doutora também já foi de tela azul. E ele nem faz nada pra tentar salvar a vida dela. Ele é um médico bem inútil. Ele só aceita que ela vai morrer mesmo e ainda aproveita pra beber o sangue dela. Acabou a luz aqui. Porque eles ficam bem mais fortes quando eles bebem sangue de gente mesmo. E até agora ele só tava bebendo sangue artificial. Ele e o Milo saem na porrada numa incrível cena de ação que você não vê porra nenhuma. Porque primeiro tá bem escuro e segundo, quando eles começam a se mexer, eles deixam rastros de poeira
filme não dá pra ver nada. Se tinha alguma cena de ação ali, fica pro imaginário do espectador. A cena de ação mais importante do filme, a cena que resolve o grande conflito do filme, foda-se. A gente não vai ver. A gente aguentou essa tortura por mais de 1 hora, a gente não vai ver uma ceninha de ação pra ficar feliz. Daí, por algum motivo, o Michael consegue controlar os morcegos. Não me pergunte por que ele consegue fazer isso e o Milo não. Os morcegos atacam o Milo e dão abertura pro Michael ir lá e injetar a cura da cura no Milo, fazendo ele deitar eternamente em berço esplêndido. O Michael foge do local e a doutora Bancroft abre os seus olhos, que agora estão vermelhos, indicando possivelmente que o Michael tenha injetado o DNA de morcego nela. Só que assim, ela não tinha a doença que o Michael e o Milo tinham, então eu não faço ideia de como que isso vai funcionar nela. E se ele tava carregando com ele DNA de morcego, é muito engraçado que ele não tentou usar isso pra salvar a vida do Nicholas. Ele só deixou o velho morrer. Ou ele é muito velhofóbico ou ele só salva quem ele quer comer. Grande ética que esse médico tem. E o Michael disse que ele também iria tomar a cura da cura, porque dali a algumas horas o sangue artificial iria parar de fazer efeito nele e ele se recusa a beber sangue de gente, sendo que ele bebeu já sangue de gente, ele bebeu da doutora Bancroft. Então ele também iria injetar a cura da cura nele para ele cometer o oposto de viver. Mas nas cenas pós-créditos a gente vê ele bem vivo e feliz. O filme nem pra dar essa alegria pra gente de ver o Michael morrer. Enfim, esse foi o Morbius. Acho que esse filme dispensa qualquer conclusão, qualquer comentário pós-filme. Ele é literalmente isso que eu acabei de explicar, não tenho mais o que falar. Eu fui ver esse filme por causa do Morbin Time e ele não fala It's Morbin Time. Era um meme. Fomos enganados pela internet. Esse filme acabou com toda a minha vontade de existir pelo resto do ano, mas é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos.